E agora a gente começa de fato a nossa primeira aula de estequiometria. Essa primeira aula aqui é o que você precisa de teoria, tá? Eu vou explicar aqui basicamente o que que tu precisa. Quando a gente fala de estequiometria, algumas pessoas chamam essa matéria de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, química numérica, enfim. O que eu chamo de estequiometria é todo o reino de questões que envolve algum tipo de cálculo de razão-proporção entre grandezas químicas, beleza? Existem algumas coisas que são absolutamente obrigatórias para você progredir nessa matéria, e a mais obrigatória de todas, sem sombra de dúvidas, é ter um domínio insano do que significa mol. E se tu pensa que tu tem domínio do que é mol, mas você só tem algumas coisas decoradas, alguns números decorados, isso não é domínio de verdade. Então vamos lá. Primeira coisa para tu entender o que que é mol. Eu poderia falar assim, cara, mol é uma grandeza química que ela conta entidades micro ou macroscópicas, pá, de acordo com a constante de Avogadro. Beleza, mas isso não diz muita coisa. Eu sempre quero que tu pense em mol da mesma forma que tu pensa em dúzia. Da mesma forma. O que que é mol? É algo que é o mesmo tipo de coisa do que a palavra dúzia. Então vamos trabalhar a palavra dúzia. Se eu falar para tu a palavra dúzia, uma dúzia de alguma coisa. O que é uma dúzia de alguma coisa? Tu vai dizer, uma dúzia é sempre a mesma coisa. Uma dúzia são sempre 12 unidades. Vamos até trocar o unidades por 12 entidades. Para quem não sabe, a gente pensa, entidade, ai, Pedro, calma. Entidade significa ser, tá bom? Ente é aquilo que existe. Então são 12 coisas que existem, 12 entidades. Unidades são entidades, tá bom? É a mesma coisa, só para você se acostumar com uma palavra um pouco mais sofisticada. Mas ao mesmo tempo que uma dúzia é sempre 12 entidades, 12 coisas, uma dúzia também pode ser algo variável. Uma dúzia também é algo variável. Por exemplo, quantas unidades tem em uma dúzia? 12. E se for uma dúzia de baleias? 12. E uma dúzia de bananas? 12. E uma dúzia de uvas? 12. E uma dúzia de carros? 12. Agora, quanta massa tem em uma dúzia? Aí tu sempre vai ter que se perguntar: uma dúzia de quê? Então, se eu te perguntar, dúzia, quanta massa tem em uma dúzia de algo? Você vai falar assim: essa pergunta não faz nenhum sentido. Porque se forem, por exemplo, tu tá me perguntando uma dúzia de baleias, aí no caso, uma dúzia de baleias, sei lá, 60 toneladas. Uma dúzia de bananas, 400 gramas. Uma dúzia de bolinhas de gude, 50 gramas. Uma dúzia de carros, 20 toneladas. Uma dúzia de células, alguns nanogramas, pesa muito pouco, tem pouca massa. Mol é a mesma coisa. As pessoas não entendem isso. Mol é exatamente a mesma coisa. De alguma forma, as pessoas ficam muito travadas quando a gente fala mol. O que que é mol? Mol é um agregador. Mol é uma palavra que designa um conjunto. Mol é um artifício de medição, assim como dúzia é um artifício de medição. O que que é uma dúzia? É um artifício de medição. E quanto vale uma dúzia? 12. O que que é um mol? É um artifício de medição. Só que o mol é um artifício de medição especificamente criado para fazer medições químicas. Ou seja, geralmente medição de coisas que têm uma quantidade muito maior do que 12. Numa gota de água, a gente tem o quê? Trilhões de quatrilhões de moléculas de água. Sem falar em quantos átomos tem ali. Cada molécula de água tem 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, se tu for ver agora quantos átomos tem, se tem ali 20 mil trilhões de moléculas, tem 60 mil trilhões de átomos, o triplo. Ou seja, mol é a mesma coisa que dúzia, mas é feito para lidar com grandezas químicas, atômicas, moleculares. Ou seja, o que que é mol? Mol é a mesma coisa do que dúzia, no sentido de que também é 12 coisas? Não, não é 12 coisas, não é 12 entidades. É 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Acabou. Acabou. O que que mata a inteligência da maioria das pessoas? Que de alguma forma os professores falam: quanto que é um mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Cara, não pode ensinar assim. Um mol não é 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos. Um mol é 6 vezes 10 a 23 coisas. Quaisquer que sejam as coisas.
Tu pode pegar esse mol e traduzir para como tu quiser. Então, por exemplo, o que que é um mol de Pedro? Um mol de Pedro Assad são 6 vezes 10 elevado a 23 Pedros. Isso não faz nenhum sentido, porque você só tem uma pessoa, que sou eu mesmo. Então não dá para ter 6 vezes 10 a 23 eu. Mas o que que é um mol de qualquer coisa? São 6 vezes 10 a 23 dessa coisa. Detalhe, mol não é molécula. Esquece isso. Até pode ser, mas eu só quero dizer assim, essa palavra mol, ela não tem a ver com molécula. Mol é mol, não tem nada a ver, nada a ver. Um mol é um mol, tá? Então agora, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, 1 mol de água. Será que tá certo eu dizer que 1 mol de água são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água? Está. Ah, mas você tinha dito que o mol não era molécula. Essa palavra mol não significa molécula, ela significa 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Mas ela pode significar 6 vezes 10 a 23 moléculas, sim. Mas se eu falar, por exemplo, para você, 1 mol de H, hidrogênio apenas. Ué, então isso aqui são 6 vezes 10 a 23 átomos desse hidrogênio. Se eu falar para tu, eu tenho aqui 1 mol de Na+, não é nem o próprio sódio, né? É o cátion do sódio com uma carga positiva, é um íon. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 desse cara aqui. 6 vezes 10 a 23 o quê? Íons. É a mesma coisa que átomo, mas está eletricamente carregado, né? Perdeu ali um elétron. 6 vezes 10 a 23 íons. Ou seja, 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23 entidades. E o mais comum mesmo, o mais comum é que a gente use moléculas, tá bom? Mas isso aí é que é um problema, né? Porque isso faz com que as pessoas pensem que mol é molécula. Não é. Mol é um pacote. Essa é a melhor definição que existe, tá bom? O que que é mol? Um pacote. O que que é dúzia? É um pacote de 12 coisas. O que que é meia dúzia? É um pacote de 6 coisas. O que que é dezena? Pacote de 10. O que que é centena? Pacote de 100. O que que é milhar? Pacote de 1000. O que que é mol? Pacote de 6 vezes 10 a 23. É isso, tá? O número exato nem é 6, tá bom? É 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Só que geralmente aparece só o 6, e se não der, você vai usar o 6. Se ele quiser que tu use o número com detalhe, ele vai te dar o número, tá? O nome desse número aqui, ó, 6 vezes 0,22 vezes 10 a 23, isso tem um nome, é constante de Avogadro, tá bom? Ou número de Avogadro. Ou seja, para que que... Olha o que que eu vou fazer agora. Vamos fazer um exercício aqui, tá bom? Eu tenho aqui 1 mol de água. Eu tenho aqui 1 mol de O2, eu tenho aqui 1 mol de H, de átomos de hidrogênio aqui de maneira isolada, e eu tenho aqui 1 mol de glicose. Te fazer uma pergunta. Vamos primeiro traduzir mol para molécula, tá bom? 1 mol de H2O, quantas moléculas de água eu tenho? Ó, lembrando, eu não estou falando de átomo, eu tô falando da molécula mesmo inteira, H2O. Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. 1 mol de O2, eu tenho quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas que tipo de moléculas? Dessa aqui. E aqui, que tipo de molécula? Dessa aqui, entendeu? 1 mol de H, eu tenho. É que não vai fazer sentido, você concorda dizer molécula aqui, porque isso não é uma molécula, isso é um átomo isolado. Molécula teria que ser um átomo ligado no outro. Especificamente, se quiser ser mais rigoroso, né? É um ametal, fazendo ligação covalente, né? Para gerar composto molecular. Então aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23, mas eu não vou dizer moléculas, eu vou ter que dizer o quê? Átomos. Se eu tivesse aqui também 1 mol de Cl-, né? Continuando, 1 mol de glicose. Eu estou falando de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de
Glicose. Isso aqui é uma molécula. Essa é uma molécula feita de 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas eu tenho 6 vezes 10 a 23 dessa. Se eu tiver um mol de Cl-, isso aqui não é uma molécula. Isso é um íon, tá? Isso é um íon. Então eu tenho o quê? 6 vezes 10 a 23 íons. Aí tu vai falar, pô, Pedro, então esse conceito de mol não serve pra nada, porque tudo é a mesma coisa? Todo mundo aí tem o mesmo número, então, de entidades? É, todo mundo tem o mesmo número de entidades. Isso aqui serve pra quê? Pra você conseguir falar muito mais facilmente das coisas, um mol de tal coisa, em vez de falar 6, 4 trilhões de centilhões. E agora tu vai ver qual é a diferença que existe entre essas coisas, porque todas elas você tem um mol, todas. Mas e se eu te perguntasse agora, quanta massa que tem esse um mol de cada uma dessas substâncias aqui? Tirar essa daqui por enquanto, só para mostrar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Agora entra o conceito de massa molar. Então, ou seja, o que mais me interessa, presta atenção, isso que eu mostrei aqui agora é uma introdução, que se tu não souber, tu fica muito confuso. Mas o que mais me interessa mesmo é calcular quanta massa tem um mol. Por exemplo, um mol de H2O. Eu já vou te dar agora a resposta e vou explicar o porquê que é isso. Tem 18 gramas. Então, olha o que eu estou querendo dizer. Que se você tiver 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, de H2O, isso vai te trazer 18 gramas de massa. 18 gramas que você está acostumado. Um negocinho de 18 gramas. É isso. Tem noção? Se tu juntar 6 vezes 10 a 23, é uma cacetada de molécula, pô, tá maluco? Mas ao mesmo tempo, peguei aqui, medi 18 ml de água. A gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se eu tenho 18 ml de água, eu também tenho 18 gramas. Então, ó, acredita em mim, nessa tampinha tem 18 gramas de água. Tu acredita em mim agora se eu disser que aqui tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água? Nessa tampinha. Se tem mesmo 18 gramas de água, então também tem, verdade, que tem 6 vezes. É óbvio que é aproximado, pô. Não, mas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água aqui também. Agora, imagine só que eu compare. Ah, e se for 1 mol de Na. Detalhe, eu ainda não te disse. Eu sei que eu não te disse ainda como que eu cheguei nesse valor. Fique tranquilo. Por enquanto, não expliquei mesmo. Se eu falar pra tu 1 mol de NaCl, o Na é 23 e o Cl deve ser 35. É, 35 e 23. É, 58. 1 mol de NaCl, olha, NaCl é sal, sal desse de cozinha. Vai ter quantas, entre aspas, moléculas, né? Porque isso aqui não é bem uma molécula, é um composto iônico, mas vai ter quantas estruturas unitárias de NaCl? 6 vezes 10 a 23. A gente pode dizer moléculas nesse contexto, tá bom? Embora não seja formalmente uma molécula. 6 vezes 10 a 23 moléculas de NaCl. Ah, Pedro, então se tu tiver 18 gramas aqui de sal, tu tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Se tu tivesse 18 gramas de água, você ia dizer que tu tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora que tu tem 18 gramas de sal na tampinha, tu também tem essas moléculas. Não, porque 1 mol de NaCl não pesa 18 gramas. 1 mol de água pesa. Pô, mas qual é a surpresa? Lembra? Uma dúzia de baleias pesava 20 toneladas, 60 toneladas. Uma dúzia de baleias e uma dúzia de bananas pesa outra coisa. Então, por que que tu acha que deveria pesar a mesma coisa? Ai, Pedro, aí que eu me confundo. Porque, pô, 1 mol de H2O, 6 vezes 10 a 23 moléculas, pesa 18. E agora 1 mol de NaCl, 6 vezes 10 a 23. Meu Deus, mas desde quando? Uma dúzia de laranja pesa a mesma coisa que uma dúzia de banana, uma dúzia de abacate, nada pesa a mesma coisa. Tudo, a única coisa em comum é que são sempre 12 coisas. O peso vai da natureza da coisa. E eu te digo agora, o peso de 1 mol de NaCl, ou seja, de 6 vezes 10 a 23 moléculas de NaCl, é o quê? 58 gramas. Então, ou seja, eu precisaria ter 58 gramas aqui de sal para eu ter essa quantidade de moléculas. 6 vezes 10 a 23. Sendo que com a água, eu tendo 18 gramas, eu já tenho todas essas moléculas. Tá entendendo? Pedro, como é que agora você fez? Agora sim eu vou falar, como é que você descobriu essas massas? Tá tudo na tabela periódica, tudo na tabela periódica. Eu vou botar aqui para vocês verem. Aqui, ó, já achei de cara, né? Vamos deixá-la aqui aberta assim então. Veja bem, pensa na água. É fato que se eu falar para tu que eu tenho 1 mol de água,
1 mol de água, eu já sei que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, sempre tenho, de qualquer coisa. Eu quero saber a massa disso aqui. Como é que eu calculo a massa disso? A tabela periódica, ela me diz esse número aqui. Tá vendo esse número aqui de baixo? Isso é a massa de 1 mol daquela criatura. Então, quando eu tenho 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1 de massa. 1 o quê? Aí que vem a questão. 1 grama. Não confunda isso. Não pense que isso quer dizer que quando eu tenho pelo amor de Deus, um átomo de hidrogênio eu tenho 1 grama. Claro que não. Para eu ter 1 grama de hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho que ter? Escuta só, desse aqui, quantos átomos de hidrogênio eu tenho que ter para juntar 1 grama? 6 vezes 10 a 23 átomos, entendeu? Vamos analisar aqui, antes de eu botar a massa, eu quero analisar uma coisa com um pouco mais de calma para você não se confundir. Eu tenho aqui 1 mol de água. Isso são quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O inteiras. Mas se eu te perguntasse, dentro de 1 mol de água, eu tenho quantos mols? Quantos mols de cada átomo aqui? Eu tenho 2 mols de hidrogênio e tenho 1 mol de oxigênio. Algumas pessoas podem ter dificuldade com isso, mas se você for ver, é muito óbvio. Sabe qual é a confusão que tu vai ter? Vai falar assim, pô, como assim? Né? Então, eu sei que você vai ficar confuso agora, mas deixa eu mostrar que você vai perceber que não tem confusão. 1 mol de oxigênio são o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E 2 mols desse hidrogênio aqui considerado separadamente. Se cada mol é 6 vezes 10 a 23, aqui eu tenho 12 vezes 10 elevado a 23 átomos. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. Se eu pegar para tu 12 bananas, eu falar assim, quantas bananas eu tenho aqui? Tu vai falar 12. Aí se eu agora pegar essas bananas e quebrar cada uma na metade, eu vou falar, na verdade eu tinha 12 meias bananas e 12 meias bananas. Se eu pegar 12 carros, quantas coisas eu tenho? 12. Aí se eu pegar agora e eu tirar de cada carro ali os 2 retrovisores, eu vou falar assim, mas eu tinha na verdade 24 retrovisores. E tirar os 4 pneus de cada carro, eu tinha 48 pneus. Ah, tá tendo mais coisa. Não, é porque antes aquelas coisas estavam sendo consideradas como uma coisa só. Depois tu tá optando em separar. Então, se tu for considerar 1 mol de H2O unido, tu tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas cada uma molécula dessa, tem 6 vezes 10 a 23, mas cada uma delas é feita de quê? De 3 átomos. Então, por isso que você tem todos esses átomos aqui. Pedro, peraí, eu poderia dizer que 1 mol de H2O, ele tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O inteiras. E eu posso só, já que cada molécula tem 3 átomos, H mais H mais O, eu posso dizer que o total de átomos é 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Átomos no geral, sem falar de que é. Dentro de 1 mol de água eu tenho 18 vezes 10 a 23 átomos. Claro que pode. É óbvio que pode. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e cada molécula tem 3 átomos, então triplica essas moléculas e tu vai ter a quantidade de átomos. Agora, claro que desses 18 vezes 10 a 23, tem 12 vezes 10 a 23 que é hidrogênio e 6 vezes 10 a 23 que é oxigênio. Entendeu? Acabou. Não tem mistério. Não mesmo. Eu tenho aqui 1 mol de HCl. Aqui é o hidrogênio e aqui é o cloro. O que é isso aqui? 1 mol de HCl. São 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de HCl. O que é isso aqui também? Eu posso dizer que são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio mais 6 vezes 10 a 23 átomos de Cl. Agora aumentou. Claro que não, pô. É porque antes molécula eu estava considerando HCl como uma coisa só. Agora eu quis separar em H e Cl, então eu vou ter o dobro, porque cada molécula tem 2 coisas. Sacou? É isso. Por isso que eu falei que mol é o quê? Mol é o que tu quiser. Mol é entidades. Entendeu? Imagina só, pô. O que é 1 mol de glicose? São 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa aqui.
Só que note que cada molécula dessa tem 24 átomos. Então, dentro de um mol de glicose, se eu só te perguntasse assim, ó, quantos átomos tem? Átomos. Bem, são 6 vezes 10 23 moléculas, mas cada uma tem 24 átomos, eu só faço 24 vezes esse número aqui, 6 vezes 24, 144. Então, 144 vezes 10 elevado a 23 átomos. Átomos. E aí você fala, mas átomos de quê? De tudo. Tô considerando tudo como átomo. Cada carbono, cada. Entenda, eu tô realmente dizendo tudo, como cada carbono, cada hidrogênio, cada oxigênio. Se tu pegar todas essas moléculas aqui, o total de átomos que tem é 144 vezes 10 elevado a 23. Ah, Pedro, mas eu queria agora o total de átomos de cada coisa. Átomos de carbono, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Sem problema. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Cada uma dessas tem 6 átomos de carbono. Então, multiplica aqui o 6, tu vai ter o quê? 36 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Isso dentro de um mol, né? Dentro de um único mol de glicose, tu já tem 36 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Oxigênio, tu também tem. Para cada uma molécula, tu tem 6 oxigênios. Então é o mesmo número, 36 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. E hidrogênio, tu tem o dobro, né? Então hidrogênio, tu vai ter 72 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Tudo isso aqui dentro de um mol de glicose. Se tu juntar eles e construir, né, dividir por 12 os hidrogênios e por 6 aqui, tu vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas completinhas dessa aqui. Entendido? Mas é o que eu disse, o que a gente mais está interessado em saber é a massa de um mol de alguma coisa. Então se eu perguntar para tu assim, olha, 1 mol de H2, eu já sei que vai ter aqui o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Se tu perguntar, mas quantos átomos vai ter? Eu falar, tem 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tá bom. Mas eu quero saber agora o peso disso aí, para eu poder medir no laboratório, para eu poder fazer os experimentos. Então tá aqui, ó. Esse número que tá aqui embaixo, que é um 1, isso aqui é só por causa dos isótopos dele, que tira uma média, mas é 1 o número aqui, né? 1,00 é 1. Quer dizer o quê? Que dentro de uma substância, dentro de uma fórmula, cada átomo de hidrogênio que tiver desenhado vale 1 grama de massa molar. Então, hidrogênio o quê? Hidrogênio tem 1 grama? Não. Hidrogênio tem 1 grama por mol. Ele tem 1 grama em 1 mol dele. Para tu ter 1 grama de hidrogênio, tu tem que juntar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Entendeu? 1 grama por mol. Só que, note que se eu falasse assim, quanto que tem 1 mol de hidrogênio? Você ia dizer o quê? 1 grama, porque ele tem 1 grama por mol. Nesse caso aqui, não é um mol de hidrogênio puro, é um mol do gás hidrogênio, que cada molécula ali já são 2 hidrogênios. Então, se um hidrogênio, 1 mol de um único hidrogênio teria 1 grama, e 1 mol de 2 hidrogênios, a massa é 2 gramas. 1 mol do gás hidrogênio, do H2, tem 2 gramas. Entendeu? Ou seja, se tu juntar 6 vezes 10 a 23 unidades dessa molécula H2, o peso que tu vai ter disso aí é 2 graminhas. Entendeu? Então, 1 mol de H2 tem 2 gramas.